Nossa saudação às amigas e amigos internautas. Estamos iniciando mais um programa A Bíblia Fala, aqui na Web TV Adventista Carazinho. A todos, desejar muito obrigado pela vossa companhia e esperamos que tudo que aqui falarmos seja do vosso proveito espiritual. Trabalhando conosco, nos serviços técnicos de áudio e vídeo, o irmão Aldo Pimentel. Na produção, a irmã Rosana Petri. Grande abraço a todos e vamos estudar a Palavra de Deus. Vamos fazer uma oração pedindo a presença do Espírito Santo. Divino Espírito Santo, rogamos a sua presença conosco, dando-nos sabedoria para que possamos transmitir a sua palavra e seja do entendimento dos nossos amigos e amigas internautas. Esteja conosco, Senhor. Nós pedimos e agradecemos tudo em nome do nosso Salvador e Protetor, Jesus Cristo. Amém. Muito bem, hoje vamos falar sobre um assunto importante. Muita gente não gosta de falar, não gosta de ouvir esse assunto, mas precisamos falar sobre o mesmo. A lei de Deus não muda. É esse o nosso assunto. A lei de Deus não muda. Infelizmente, milhares de pessoas que se dizem pregadoras da palavra de Deus, para terem mais facilidade na conquista de seus seguidores, suprimem, ou seja, cortam e até alteram, mudam partes dos 10 mandamentos da lei de Deus e assim pregam em seus trabalhos de evangelização, procurando adaptar a palavra de Deus às tradições, os costumes do mundo e ensinando doutrinas de homens. Vamos relembrar o que disse Jesus no Evangelho de Mateus sobre mudar e ensinar de maneira errada os mandamentos de Deus. É no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 17, que diz: Não penseis que vim revogar, anular, abolir a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. E no versículo 18 diz: Porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um til, o que significa nenhuma letra e nenhum acento, jamais passará, jamais será tirado, acrescentado ou mudado da lei até que tudo se cumpra. E ainda no capítulo 5, versículo 19 de Mateus, concluindo, diz assim, palavras de Jesus: Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que, ou seja, mesmo que seja dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que o observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Com relação à tradição e doutrinas que são preceitos de homens, Jesus manifestou também no livro de Mateus. Ele se manifestou com palavras importantes. No Evangelho de Mateus, capítulo 15, versículo 3, Jesus falou assim: Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Essa foi uma resposta de Jesus aos fariseus, pessoas que gostavam de fazer perguntas capciosas, tentando achar alguma coisa para acusar Jesus. Então eles fizeram algumas perguntas e Jesus diz assim: Ele, porém, lhes respondeu: Por que transgredis vós também o mandamento de Deus por causa da vossa tradição? Ainda na sequência, no mesmo capítulo, no versículo 9 de Mateus, diz assim: Em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Essas frases de Jesus também estão lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 7, do versículo 6 ao 9. No livro de Atos dos Apóstolos também temos um versículo que nos fala sobre a obediência a Deus. Vamos ver o que nos diz Atos capítulo 5, versículo 29. Então Pedro e os demais apóstolos afirmaram: Antes importa obedecer a Deus do que aos homens. Então a gente pode constatar por esses versículos que falamos
que a lei de Deus é imutável, ela não muda e não pode ser adaptada, ajustada aos preceitos e tradições dos homens. No livro de Mateus, no capítulo 22, temos a resposta de Jesus, mais uma resposta aos fariseus e intérpretes da lei, que experimentando lhe perguntaram. A resposta está em Mateus capítulo 22, versículo 36. A pergunta foi esta: Mestre, qual é o grande mandamento da lei de Deus? Jesus respondeu no versículo 22 do capítulo 22, versículo 37. Respondeu-lhe Jesus: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Em Mateus capítulo 22, versículo 38, ele concluiu dizendo: Este é o grande e primeiro mandamento. Mas Jesus continuou no versículo 39 falando: O segundo, semelhante a este, é amarás o teu próximo como a ti mesmo. E no versículo 40 do capítulo 22, Jesus disse: Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Analisando os 10 mandamentos da lei de Deus, encontramos no livro de Êxodo, capítulo 20, do versículo 3 ao 17, podemos constatar que o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto mandamentos são aqueles que, quando os transgredimos, desobedecemos, ofendemos somente a Deus. Do 5º ao 10º, além de prejudicarmos ao próximo, também desagradamos a Deus, que ama infinitamente seus filhos. Vamos conferir. Vamos aos mandamentos da lei de Deus, que está no capítulo 20 do livro de Êxodo. Nos versículos 1 e 2 diz: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Então essa foi a introdução que Jesus fez sobre que Deus fez, Deus falou para Moisés antes de lhe passar os 10 mandamentos. Mas antes dos mandamentos, vamos ouvir um hino louvando o nosso Deus. Dá-me a Bíblia.
Muito bem, ouvimos este belo hino louvando o nosso Deus, o hino intitulado Dá-me a Bíblia. Vamos continuando falando sobre o assunto, a lei de Deus não muda. Então nós agora temos os 10 mandamentos, já falamos o que Deus disse para Moisés antes de entregar os 10 mandamentos. Vamos repetir capítulo 20, versículos 1 e 2, Deus falou assim: Então falou Deus todas estas palavras: Eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Vamos agora aos 10 mandamentos. Começamos pelo versículo 3, o primeiro mandamento que diz: Não terás outros deuses diante de mim. Prosseguindo, o segundo mandamento nos fala: Não farás para ti imagem de escultura, ou seja, estátua, nem semelhança alguma do que há em cima nos céus, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor teu Deus, zeloso, que visito a iniquidade dos pais até a terceira e quarta geração, daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Vamos agora ao terceiro mandamento que Deus falou: Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Quarto mandamento nos diz: Lembra-te do dia de sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás toda a tua obra, mas o 7º dia é o sábado do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu animal, nem o forasteiro das portas para dentro, porque em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra. Então, importante este mandamento, né, que fala sobre a guarda do sábado, que Deus santificou o sábado, né? Separou esse dia especial para que os seus filhos descansassem. Ainda continuando no quarto mandamento, né, encerrando, que Deus falando disse para Moisés, né? Nem o forasteiros das suas portas para dentro, quer dizer, que nem aquele que está visitando você na sua casa, não deve fazer nada nesse dia, pois em 6 dias fez o Senhor os céus e a terra, o mar e tudo o que há neles, e ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e o santificou. Desculpe. O 5º mandamento diz: Honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias na terra que o Senhor teu Deus te dá. 6º mandamento: Não matarás. O 7º: Não adulterarás. O 8º mandamento diz: Não furtarás. O 9º mandamento diz: Não dirás falso testemunho contra o teu próximo. E o 10º mandamento, encerrando, fala: Não cobiçará a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao teu próximo. Para reforçar o que falamos sobre a lei há pouco, né, lendo atentamente a lei de Deus, então a gente pôde entender que os versos 37, 38, 39 e 40 do capítulo 22, salientando que nos versículos 37 e 38, quando Jesus falou sobre o amor a Deus como grande primeiro mandamento, ele resumiu os 4 primeiros mandamentos, falando sobre o amor a Deus, o amor total do ser humano a Deus. E quando os desobedecemos, nós ofendemos diretamente ao nosso Criador. E no versículo 39, quando ele diz ser o segundo semelhante ao primeiro, ou seja, o segundo mandamento semelhante ao primeiro, referindo-se ao amor ao próximo, Jesus resumiu do 5º ao 10º mandamento.
que ao transgredi-lo, prejudicamos ao próximo e também a Deus, que ama infinitamente os seres humanos. E no verso 40, Jesus confirmou nas suas palavras que estão lá no Evangelho de Mateus, um resumo dos 10 mandamentos da lei de Deus. Então ele falou lá no versículo 40 do capítulo 22, quando ele falou sobre que os 2 mandamentos eram a base de tudo. Ele disse: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Não quer dizer que a lei de Deus se resumiu nestas 2 frases, mas como ele mesmo, Jesus, falou, destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. São palavras de Jesus, porque muitas pessoas hoje em dia, a gente falando sobre os mandamentos de Deus, não, os mandamentos de Deus são 2, amar ao próximo como a ti mesmo, primeiro amar a Deus sobre todas as coisas, depois ao próximo como a ti mesmo, que Jesus falou. Mas, repito, isso aí foi um resumo que Jesus fez dos primeiros mandamentos, né? Ele fez esse resumo que nesses 4 primeiros mandamentos, quando a gente os desobedece, a gente ofende diretamente ao nosso Criador. E no versículo 39, que nós já falamos anteriormente, foi no Evangelho de Mateus, vejamos se encontramos aqui o versículo 39, que Jesus disse: o segundo é semelhante a este, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E disse: destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então, repetimos, né? Jesus fez um resumo dos 10 mandamentos quando citou estas 2 frases sobre o amor a Deus e amor ao próximo. E ele, então, concluiu realmente que destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Então nós devemos guardar os mandamentos da lei de Deus como foram dados a Moisés. Não existe qualquer passagem na Bíblia que justifique a mudança dos mandamentos. E Jesus foi firme quando falou aquelas palavras que nós citamos aqui no começo do nosso programa de hoje, quando ele disse: não penseis que vim revogar. Revogar quer dizer anular, abolir a lei ou os profetas. Não vim para rogar, vim para cumprir. O que quer dizer cumprir? Para obedecer. E no versículo 18, no capítulo 5 de Mateus, ele diz mais: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um til ou um i. Muitas Bíblias têm um j ou um til ou i, uma Bíblia. Isso significa, então, nem uma letra, nem um acento jamais passará, jamais será tirado, acrescentado ou mudado da lei, até que tudo se cumpra. E no versículo 19 do capítulo 5 de Mateus ainda, Jesus falou mais: aquele, pois, que violar um desses mandamentos, mesmo que seja dos menores, e assim ensinar aos homens, se será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. Então, está aí o nosso assunto importante. Eu acho que procuramos ser objetivos e falando simplesmente a verdade, as passagens bíblicas sobre os 10 mandamentos, que não tem condições, não temos nenhuma passagem na Bíblia que justifique qualquer mudança da lei de Deus. Nós temos muitas outras passagens na Bíblia, inclusive lá no finzinho da Bíblia, no livro de Apocalipse, temos passagens citando a guarda dos mandamentos. Vamos ver se encontramos aqui na nossa Bíblia, rapidamente, o livro de Apocalipse, que nos fala sobre a obediência aos 10 mandamentos. Se não me falha a memória, lá no capítulo 14, capítulo 12 do versículo 17, capítulo 12 do versículo 17, onde fala que irou-se o dragão contra a mulher.
Desculpe. Seria o que o dragão contra a mulher? O demônio contra a igreja. São linguagens figuradas que dragão é o demônio e mulher é a igreja no sentido figurado na Bíblia. Então diz, irou-se o dragão contra a mulher e foi pelejar com os restantes de sua descendência, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus, que se pôs em pé sobre a areia do mar. Ainda no livro de Apocalipse, no capítulo 14, versículo 12, também temos uma confirmação que este é o último livro da Bíblia, a confirmação de que os mandamentos ainda continuavam sendo guardados, obedecidos, sendo que Jesus passou aqui pela terra e nesta época ele não estava mais aqui na terra, então ele não mudou nada. No capítulo 14 de Apocalipse, versículo 12, nos diz: aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. E o que é interessante, aqui está a perseverança dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Então, amigos, esperamos que tenha colaborado com os nossos amigos internautas o assunto que aqui abordamos hoje. E vamos ouvir mais um hino, louvando o nosso Deus. Este é o Novas de Amor e Vida, é isso, seu Aldo? Então tá, Novas de Amor e Vida. Muito bem, então louvamos o nosso Deus com mais este belo hino. Amigos e amigas internautas, estamos chegando ao final de mais um programa A Bíblia Fala. Esperamos que aquilo que aqui apresentamos tenha colaborado para o vosso conhecimento espiritual da Palavra de Deus. Muito obrigado pela vossa companhia e vamos encerrando com uma oração ao nosso Deus. Grande e poderoso Pai, somos agradecidos por mais esses momentos de estudo da Sua Palavra. Obrigado, Senhor,
esteja com todos os nossos amigos e amigas. Nós que estamos chegando ao final de mais um ano, agradecidos por tudo que o Senhor tem nos dado, principalmente pela oportunidade de estar cada vez mais próximo do Senhor, estudando a sua palavra. Esperamos e desejamos que no próximo ano continuemos cada vez mais junto do Senhor, esperando o retorno do seu amado Filho Jesus aqui na terra. Nós pedimos e agradecemos tudo em nome do nosso Salvador, protetor e intercessor, seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. Bem, amigos, encerramos então o nosso Bíblia Fala de hoje. Agradecidos somos mais uma vez pela presença de todos. Agradecemos os trabalhos de áudio e vídeo do irmão Aldo Pimentel, os trabalhos de produção da irmã Rosana Petri. Um grande abraço, feliz 2009 e fiquemos todos com o nosso bom Deus. Desculpe, feliz 2019, né? Estou querendo atrasar 10 anos para ficar mais novo, né? Muito obrigado então, e que 2019 seja realmente um grande ano, principalmente no campo espiritual e do conhecimento da palavra de Deus.